Irmãos, que Deus ilumina a todos, que assim seja, amém. Esse vídeo eu peguei todas as leis do Capitão Assunção. Ele é da Polícia Militar de Espírito Santo e também é deputado estadual. Título: diz ele, não existe vacinação obrigatória para ninguém, conforme as leis que eu vou apresentar aqui para vocês. Crianças, adolescentes e adultos, para ninguém existe essa obrigação. Primeiro passo, ele disse, acontecer em qualquer canto, você resista um BO, resista uma ocorrência na polícia civil, lógico, né? A ação direta de inconstitucionalidade, 6586 e o 6587, no STF, Superior Tribunal Federal. Diz que qualquer ato de restrição de atividade ou entrada e saída de qualquer local somente se dará em decorrência de lei. Lei. Então ele diz, portaria e decreto não é lei em relação aplicada. O Ministério Público tem um papel importante, ele é advogado do povo, então ele tem que fazer o serviço. O artigo 15 do Código Civil, ninguém é obrigado a submeter-se a tratamento médico que coloca em risco a sua vida. O artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil 1630 e 1631, que estabelece o poder da família para o pai e mãe em relação às crianças que os colégios estão exigindo, etc. O Código de Nuremberg, que veda a utilização de seres humanos como cobaias. Se o Ministério Público se recusar, pode haver consequências para o Ministério Público. Quais? Crime de constrangimento é ilegal, no artigo 146 do Código Penal. Segundo, crime de ameaça, no artigo 145. E crime de abuso de autoridade, no artigo 30 e 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Importante, o próprio Superior Tribunal Federal diz, que os gestores públicos devem dar ampla divulgação quanto à segurança, eficácia e contraindicações antes da pessoa tomar vacina. Resumo, o Ministério Público deve fiscalizar se os gestores públicos estão seguindo essas recomendações e não fazer ameaça aos pais por meio de conselho tutelar. A imprensa não divulga isso, a imprensa sempre oculta essas coisas. O servidor público só deve fazer o que a lei determina. Portaria, resolução e decreto, repetindo, portaria, resolução e decreto não é lei. No artigo 5 do parágrafo 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Repetindo, portaria, resolução e decreto não é lei. Para essa vacina, não é lei. Outro item importante, o Ministério da Saúde não tornou obrigatória a vacinação de ninguém, muito menos das crianças. Tá bom? Quanto o nosso direito de liberdade for aviltado, combate-se com habeas corpus. Desculpa porque a palavra habeas corpus. Pronto, é assim. Não é preciso ser advogado e o custo é zero. Entendeu? Você vai, faz o habeas corpus e não é preciso ser advogado. O artigo 14 do parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente poderia ser usado como argumento para a vacinação obrigatória, entendeu? Não, mas é obrigado, sim, é aquele cartão de vacina que tem todas as leis, é obrigado, na verdade, mas para o Covid não é. As outras são obrigadas a ter aquele cartão de vacina com todas as vacinas, mas para o Covid-19 não é. Não consta no PN, Programa Nacional de Imunização. Não consta no PN, Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde deixou claro na nota técnica no dia 2 de 2022 que essa vacina não é obrigatória. A vacina da Covid não é obrigatória. O artigo 1630 do Código Civil e o artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala do poder familiar, não pode ser suprimido por ninguém. O poder familiar não pode ser suprimido por ninguém.
Diretor da escola que exige a carteira de vacinação do Covid-19. Primeiro, crime de constrangimento ilegal no artigo 146 do Código Penal, de 3 meses a 1 ano, para os diretores do colégio que estão exigindo esses cartão de vacina aí. Crime de ameaça, 147 do Código Penal, de 6 meses de detenção mais multa. Crime de perseguição, do artigo 147 do Código Penal. O que é crime de perseguição? Bom, ameaçar a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade. Isso aí é o crime de perseguição. Vacinação, tratamento e etc. Crime, então é abuso de autoridade no artigo 30, tem vários artigos. Resumo. Eu coloquei esse título aqui, irmão, então resumo. Nós somos os culpados. E os culpados são os inocentes. Nós somos os culpados e os culpados são os inocentes. Você veja que mundialmente sabe quem colocou o vírus. Não foi a China? Por que não se cobra? A OMS não cobra da China para indenizar todo o planeta. Então, entendeu? A imprensa não divulga isso. A imprensa, lógico, a gente entende que é manipulada, é marionete de cartão, é uma imprensa sensacionalista, é uma imprensa marrom. Poucos têm coragem de falar alguma coisa, até porque são funcionários, não são donos, né? E o dono a gente já sabe que é o dono do sistema. Então a China era para estar indenizando todo mundo, a China era para ser culpada, não. A China agora é inocente e culpados são os que eles colocaram a doença. É o silêncio dos inocentes e dos culpados. Grande abraço, que o nosso Criador e Salvador nos proteja dessa raça de víbora. Que assim seja, amém. Muito obrigado. Eu vou ver se o YouTube vai aprovar. Senão pode bloquear meu canal agora, que depois dessa, só Deus. Mas Deus acima de tudo.